O Apocalipse siríaco de Pseudo-Efrem. Introdução. Mais conhecido como o Sermão de Pseudo-Efrem no Fim do Mundo, é um texto pseudo-epígrafo, atribuído ao pai da igreja Efrem, o sírio, de data incerta. Acredita-se que seja do século VII. Dois documentos distintos sobreviveram, um em siríaco e outro em latim. Efrem da Síria, ou Efrem, o sírio, viveu de 306 a 373 d.C. Foi um prolífico compositor de hinos e teólogo do século IV, venerado por cristãos do mundo inteiro, especialmente pela Igreja Ortodoxa Síria, como um santo. Nascido em Nisibis, foi discípulo de Tiago de Nisibis na famosa escola da cidade. Efrem nasceu na cidade de Nisibis, moderna Nusaybin, na Turquia, perto da fronteira com a Síria, que tinha se tornado parte do Império Romano apenas 8 anos antes, em 298 d.C. Coleções de obras atribuídas a Efrem existem em várias línguas, sendo o maior corpo de textos o grego. Quase todos os textos sobreviventes atribuídos a Efrem em outras línguas, além de siríaco e armênio, são derivados desse corpus grego, incluindo o latim corpus. O texto é baseado em 2 manuscritos, os Codex Vaticanus e o Codex Dublinensis. Uma tradução do professor Jorge C. Reves, do texto siríaco publicado por Edmund Beck, está disponível no Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte. Início do texto. Um discurso do Santo Efrem, o professor sírio, sobre o tempo do fim, a consumação final, julgamento e punição, do povo de Gog e Magog, e sobre o Anticristo. Ó filho, que por sua graça se humilhou e que teve prazer em fazer de si mesmo um ser humano, que voluntariamente experimentou a morte no topo da cruz de madeira no Gólgota, conceda-me, meu Senhor, a capacidade de falar sobre as lutas que ocorrerão na ordem criada. Pois os povos cairão, um sobre o outro e as nações se destruirão mutuamente. O mal se fortificará na terra e a iniquidade aumentará ao longo da criação. Os governantes justos perecerão, e os sem lei surgirão na terra. Então surgirá um julgamento e uma pesagem na balança para aqueles humanos. O lado do mundo que contém os ímpios afundará, e outro para os eleitos se levantará. Entidades espirituais irão adiante e destruirão os fins da ordem criada. Meus irmãos, acontecerá assim como está escrito: uma praga atingirá vários lugares do mundo, e então uma fome ocorrerá na ordem criada, e terríveis lutas e conflitos se seguirão. O pó será saturado com o sangue, a ordem criada será poluída por iniquidade. Diversas regiões serão devastadas e muitas cidades serão consumidas pelo abismo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. A ilegalidade será soberana na terra e os profanados perseguirão os santos. As pessoas apostatam abertamente e aumentam o lado esquerdo dos que praticam a injustiça. Os justos sofrerão indignidades daqueles que pertencem ao lado dos pecadores. É por meio dessas ocorrências, meus amados, que sabereis que a era final chegou. Eis que devemos observar os sinais, assim como Cristo nos instruiu, pois governantes se levantarão, um contra o outro. Haverá muitos sofrimentos na terra. Nações lutarão com nações e exércitos cairão um sobre o outro. Da mesma forma como o Nilo, o rio do Egito, que transborda e inunda parte da terra, assim também, certas regiões se preparam contra o país dos romanos. Nações competirão com nações, e um reino com um reino. Eles partirão, passando de uma terra para outra. Então neste tempo os romanos serão postos em fuga, e os assírios ganharão autoridade sobre a região dos romanos. E submetem o fruto de seus lombos e também arrebatam suas mulheres. Semearão e também colherão, plantarão frutas no chão. Eles adquirem vastas riquezas e acumulam tesouros no subsolo. Mas, assim como o Nilo, o rio do Egito recua novamente do que inundou, também a Síria voltará ao seu país. Então os romanos, mais uma vez serão encontrados em sua terra ancestral. Então o mal aumentará sobre a terra e a terra será contaminada pela fornicação. O clamor dos perseguidos e miseráveis subirá ao céu. Então por causa do aumento desses pecados, surgirá um julgamento para expulsá-los da face da terra. A Santa Aliança reclamará, um brado subirá ao céu. Um povo emergirá do deserto, a progênie de Agar, a serva de Sara, que se apegam à aliança com Abraão, marido de Sara e Agar, colocados em movimento. Eles virão em nome do Carneiro,
O arauto do filho da destruição. Comentário. Aqui se referindo à queda do Império Bizantino em 1453, pelas mãos do sultão Maomé II, e a ascensão do Império Turco-Otomano. Continuando. Quando um grande sinal luminoso aparecer no céu, aquele do qual Nosso Senhor falou em seu Evangelho, dizendo: luminares brilharão entre as estrelas e a luz de seu rosto brilhará frente à terra. Comentário. Aqui provavelmente pode estar fazendo referência à passagem do grande cometa, como é citado em vários textos e profecias, e também em textos antigos de diferentes culturas e religiões. Estes textos relatam a passagem de tempos em tempos pela Terra de um grande cometa, que provoca grandes destruições e terremotos, e é considerado um marcador de tempo para a humanidade. Sua passagem provoca a queda de antigos e a ascensão de novos impérios. Continuando. Os governantes tremem, e as forças dispostas por eles cairão. Os povos da terra ficarão aterrorizados quando contemplarem esse sinal estabelecido nos céus. À vista desse sinal, eles se preparam para a batalha e se reúnem, todos os povos e nacionalidades. Eles irão fazer guerra lá, e o chão será ensopado de sangue. As nações sofrerão derrota lá, mas uma nação saqueadora prevalecerá. Os saqueadores voarão sobre a paisagem, através das planícies e sobre os picos das montanhas. Eles levarão mulheres e crianças como cativas, também homens, idosos e jovens. O melhor dos machos será destruído, as mulheres mais desejáveis serão removidas. Com lanças e lanças fortes, eles empalarão os homens idosos. Separarão um filho de seu pai, uma filha do lado de sua mãe. Eles separarão um irmão de seus irmãos, uma irmã do lado de suas irmãs. Eles vão matar o noivo no quarto dele e expulsar a noiva de seu quarto nupcial. Tirarão a esposa do marido e a matarão como se ela fosse uma ovelha. Eles vão lançar um bebê longe de sua mãe e levá-la ao cativeiro. A criança gritará no chão. Sua mãe ouve, mas o que ela pode fazer? Pois será pisoteado pelos cascos de cavalos, camelos e infantaria. Ela tenta se virar, mas eles não a permitem. A criança permanece na natureza. Eles separam os filhos da mãe, como a alma é separada do corpo. Ela observa enquanto os dividem, seus amados tomados do abraço de seu peito, 2 de seus filhos para 2 mestres diferentes, ela própria para ainda outro mestre. Ela foi alocada e seus filhos com ela, pois agora eles são escravos de ladrões. Seus filhos choram com lamentos, os olhos ardendo em lágrimas. Ela se vira para os seus amados, o leite escorrendo de seu peito. Adeus, meus amados. Que Deus vá com você. Aquele que acompanhou José em sua servidão entre estrangeiros, acompanhe meus filhos até o cativeiro para onde vocês estão indo. Adeus, nossa mãe. Que Deus vá com você. Aquele que acompanhou Sara ao palácio de Abimeleque, o Gadarita, possa ele acompanhar-te até o dia da ressurreição. O filho vai ficar de pé e assistir enquanto o pai é vendido como escravo. Os olhos de ambos vão queimar com lágrimas, enquanto gemem, um na frente do outro. Um irmão vigia enquanto seu irmão é morto e jogado no chão, enquanto ele é levado em cativeiro para servir como estrangeiro um escravo. Eles até matam mães que estão segurando seus filhos nos seios. Amargo é o som dos bebês que estão gemendo para satisfazer seu desejo de leite. Eles vão preparar estradas nas montanhas, estradas no meio das planícies. Eles vão atacar até o fim da ordem criada. Eles estabelecerão o domínio sobre os centros urbanos. As províncias sofrerão destruição e multiplicarão os cadáveres na terra. Todos os povos serão humilhados diante da nação saqueadora. E uma vez que os povos tenham suportado muitos sofrimentos na terra, e esperem que agora a paz tenha chegado, os ismaelitas começarão a exigir pagamento de tributos e todos terão medo deles. Então, a ilegalidade se intensificará na terra e até obscurecerá as nuvens. A maldade envolverá a ordem criada e subirá como fumaça aos céus. Então, como a iniquidade aumentará e se espalhará pela terra, a ira do Senhor virá e incitará reis e exércitos poderosos. Pois quando ele procura exterminá-los da face da terra, ele incita seres humanos a pelejar contra seres humanos, para que ambos se aniquilem. Verdadeiramente naquele tempo, ele convocará os reis e os exércitos poderosos que estão por trás daqueles portões que Alexandre, o Grande mudou. Muitos governantes e povos permanecem presos por trás das grandes montanhas. Eles olham para o céu e invocam o nome de Deus,
para que o Senhor envie novamente o seu sinal luminoso de dentro do céu de glória e a voz divina. E os convoque, aqueles que estão por trás daqueles portões, para que de repente, as montanhas se desmoronem, e colapsem sob o comando da divindade. Comentário: a profecia aqui fala que as grandes cordilheiras e as grandes cadeias montanhosas, que isolam as regiões da China, Tibete, Mongólia, Coreia do Norte, entre outros países, até os montes Urais entre a Rússia e a Europa, esse aglomerado de montanhas é chamado em várias profecias de os Portões do Norte. Esse Apocalipse relata que elas se desmoronarão pelo terremoto provocado pela passagem do grande cometa, deixando o caminho livre para esses povos invadirem o continente europeu e o restante do mundo. Eles virão aliados do Irã, território da antiga Pérsia, dos turcos, armênios, e de muitos outros povos orientais. O Apocalipse de Pseudo-Metódio relata a vinda de 22 nações. Continuando: então surgirão numerosos exércitos, tantos quanto as estrelas que não podem ser contadas. Povos tão numerosos quanto a areia à beira-mar e excedendo o número de estrelas no céu. Uma extensão completa foi consumida na barra transversal inferior, e da barra superior, outro palmo foi consumido, devido à grande quantidade de suas lanças afiadas com as quais os laceraram. Eles saíram, movendo-se, derramando adiante dali, reis e grandes exércitos, e todos os povos e grupos de línguas emergirão por trás daquelas montanhas. São eles, Gog, Magog, Nu e Agag, reis de poderosos exércitos, Togarma, e Askenaz, e Daipá, Puyai, com Lubai, Anzartai, e Garmedo, Alab, com cabeças cobertas de capacete, Asmurtai, e Kuzai, Unai, e Parzai, Diklai, e Tubalai, Mushikai, com Kuzai. E aliados com eles estarão os medos e os persas. Também estarão com eles os armênios e os turcos, e Narudai, e Mushdai, os descendentes de Keuã, e Serui, a descendência de Aquion, e Madunai, inúmeros exércitos e nações cujo número não pode ser calculado. Eles irromperão e inundarão a terra, sacudindo as paredes da ordem criada. Pois naquele tempo, uma grande nuvem de poeira se elevará da terra, e obscurecerá o sol acima e cobrirá todo o planeta com nuvens e nevoeiros escuros, de acordo com que Ezequiel profetizou, o filho de Buzi, em sua profecia. Então quando os hunos saírem por detrás daquelas grandes montanhas para fazer guerra e batalharem, eles agarrarão as mulheres grávidas e lançarão fogo sobre elas. Eles se aproximam e murmuram encantamentos sobre elas, enquanto assam seus filhos dentro delas, cortando sua barriga. Eles extraem seus fetos quando terminam de os cozinhar dentro delas. Eles os retiram, depois os colocam em bacias, despejam água sobre eles e dissolvem seus cadáveres ali nessas águas encantadas. Eles imediatamente pegam suas espadas e arcos com suas lanças e os mergulham nessas águas por suas flechas e armas. Todas as armas às quais são aplicadas essas porções mágicas parecem ter centenas, até milhares de cavaleiros que as empunham. Além disso, agrupamentos de centenas de cavaleiros que partem e atravessam toda a terra, parecem estar acompanhados por 6 milhões. Se um deles cair durante a batalha ou durante a luta, onde quer que ele estenda a mão, de repente uma espada surge. Eles comem a carne das crianças e também bebem o sangue das mulheres. Vestidos de peles bronzeadas, eles montam ventos e tempestades, e rapidamente, num piscar de olhos, assolam cidades, derrubam suas paredes no chão e destroem as fortes cidadelas. Movendo-se rapidamente, atam os velozes e matam os homens vigorosos. Eles são mais rápidos em movimento do que ventos e tempestades. Sempre que notícias deles são ouvidas na terra, a saber, os hunos partiram e estão chegando. Imediatamente, eles já cobrem toda a criação. Por serem feiticeiros, voam entre o céu e a terra. Suas carruagens são como os ventos, e suas espadas e lanças são como terríveis raios sendo lançados sobre as pessoas, segurando arrios nas mãos, em 2 ou 3 cavalos. Cada cavalo leva consigo cerca de 50 ou 60 homens, viajando atrás e na frente deles, como ventos e tempestades. O som do grito de guerra de apenas um deles é como o rugido dos leões. De fato, o pavor dos hunos asiáticos dominará toda a terra. Cobrirão toda a terra como as águas durante os dias de Noé, e dominarão as margens da ordem criada. Não há ninguém que possa resistir ao poderio deles.
Estes são os numerosos povos sobre os quais Ezequiel falou que cobrirá toda a terra como se fossem nuvens. Os peixes estremecem diante deles, assim como os pássaros do céu, os animais selvagens e até os vermes da terra e todas as espécies da criação. Temem a voracidade desses povos, pois eles devoram tudo. Altas montanhas serão derrubadas e torres fortificadas entrarão em colapso, e os muros das cidades cairão. Na terra não haverá um terreno baldio, que eles não ocupem, pois Ezequiel profetizou que acontecerá no fim dos dias. Eles irromperão e subirão da terra e cobrirão a ordem criada. Gog e Magog se prepararão, e chegarão à região montanhosa de Israel. Entre o mar e Jerusalém ele colocará o seu acampamento. Seus cavaleiros voarão, descendo sobre a terra dos egípcios, em frente à Índia, levando tantos cativos que não podem ser numerados, pessoas e riquezas, e gados e propriedades que agora se tornaram sua presa. Então a justiça convocará Miguel, aquele que é o líder do exército, e ele vai descer e destruir seu acampamento, assim como ele destruiu o acampamento de Senaqueribe. O anjo, recebendo o comando, sacará a terrível e poderosa espada e, partindo, destruirá sua força num piscar de olhos. A justiça apanhará e lançará pedras de fogo dos céus sobre o acampamento deles. Então os mortos no chão serão tão numerosos quanto a areia que não pode ser contada. Pessoas e animais de carga perecerão. Todo o acampamento será consumido. Esse grande incêndio se estenderá até o mar e as ilhas. O arco se desviará das mãos de Gog, o governante perverso. Também suas flechas cairão da mão esquerda, e todo o acampamento será consumido. Os habitantes da Judéia sairão e saquearão todo o acampamento. Eles vão coletar e pegar armamento, lanças, flechas e arcos. Por 7 anos em uma fogueira eles os queimarão. Como está escrito, eles não precisarão colher madeira do campo e o matagal. 7 anos eles jogarão escudos, flechas, lanças e arcos como paus no fogo. Eles serão suficientes para alimentar o fogo por 7 anos. Então o Senhor trará sua paz, que atesta sua glorificação entre os céus. E mais uma vez o império dos romanos ressurgirá e florescerá em seu lugar. Ele possuirá a terra e suas extremidades, e ninguém existirá que se oponha a ele. E quando novamente a iniquidade se tornar abundante na terra e poluir toda a criação, surgirá um julgamento que obliterará completamente o povo. O filho da destruição, o mal, emergirá do espaço e virá sobre a terra. Um enganador da humanidade, um instigador de problemas por toda a terra. No dia em que ele vier, quando o filho da destruição chegar na terra, a ordem criada será lançada em comoção e o terror engolirá a terra. O sol ficará escuro em seu lugar, e as estrelas cairão de suas alturas. Todas as luminárias do espaço se apagarão, e a escuridão cobrirá a ordem criada. A terra com seus habitantes tremerá, e as montanhas e alturas tremerão, fontes e riachos secarão, e as ondas no mar diminuirão e os peixes nele crescerão ainda. Os governantes deixarão de julgar e os sacerdotes tremerão no santuário e o poder militar entrará em colapso. A confusão se estabelecerá na terra entre todos os povos, e todos os poderes humanos ficarão paralisados, pois o mal estará pronto para assumir. Ele virá e entrará em Jerusalém, ele a reconstruirá e se estabelecerá em Sião, e se fará a Deus, e entrará no santuário para se sentar de acordo com o que o apóstolo nos escreveu. Os judeus se orgulharão dele. Eles se preparam e vão até ele. Além disso, ele blasfemará quando disser: Eu mesmo sou o que sou. Eu é que sou o Pai e o Filho, o primeiro e o último. E não existe outro Deus além de mim. Mas, naquele tempo, 10.000 dentre os judeus o denunciarão. Eles responderão: Na verdade, você é um enganador para todas as criaturas. Pois aquele a quem nossos ancestrais crucificaram no topo do Gólgota, é que realmente é o Redentor de todas as criaturas. E ele foi ressuscitado e voltou para aquele que o enviou. Então o maligno ficará enfurecido e ele emitirá um comando sobre aqueles que o denunciaram, dizendo que eles deverão ser mortos imediatamente pela espada, e então todos terão muito medo de renunciá-lo. Então ele começará a exibir maravilhas através do engano nos céus e na terra, no mar e na terra seca. Ele convocará a chuva e ela cairá, ele comandará a semente e ela germinará. No entanto, ele realmente não fará milagres, ele estará empregando magia. Ele comandará as ondas e elas cessarão, e os ventos serão obedientes a ele. Ele suspenderá os frutos das árvores e fará com que a água jorre do chão.
Ele se dirigirá aos leprosos e eles ficarão limpos. Falará aos cegos, e estes verão a luz. Ele chamará os surdos e eles ouvirão. Abordará até os mudos e eles falarão. Ele efetuará todas as maravilhas que nosso Senhor realizou dentro da ordem criada, exceto que ele não será capaz de ressuscitar os mortos, pois ele não terá autoridade sobre os espíritos dos mortos. Os relâmpagos serão seus mensageiros e são o sinal da sua vinda. Os demônios são seus exércitos e os comandantes dos demônios são suas pupilas. Ele despacha os chefes de suas legiões disfarçados na aparência de homens para terras distantes, onde eles exibem maravilhosos poderes de curas e enganam toda a criação. Comentário. Algo nos chama bastante a atenção nesse Apocalipse, pois ele nos apresenta o advento de uma divindade vinda do espaço, que apagará a luz do sol, derrubará as estrelas, assim como tirará a luz dos luminares. Ele virá com um exército de anjos de fogo, que segundo esse Apocalipse, são na verdade demônios, e reinará sobre a terra. E aqui nós estamos diante de um impasse, pois a vinda dessa mesma divindade é profetizado em muitos outros textos apócrifos. O principal deles é o Apocalipse de Baruque, mas também encontramos profecia similar no Apocalipse siríaco de Daniel, e também em muitas passagens da Bíblia. O Apocalipse siríaco de Daniel profetiza que uma divindade virá dos céus, sobre nuvens de luz e em carruagens de fogo, e os relâmpagos o antecederão. Também há muitas passagens no Antigo Testamento da Bíblia, falando sobre a vinda dessa divindade. No livro de Zacarias 9:13-17, diz: Porque curvei Judá para mim, enchi Efraim com o arco, e levantarei os teus filhos, ó Sião, para guerrear contra os teus filhos, ó gregos e romanos, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor Jeová será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. E o Senhor, Deus de Israel, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na terra que pertence a Jeová. Também Zacarias 14:9-16, diz: E Jeová será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. As suas carnes serão consumidas, estando eles ainda de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia, também acontecerá que haverá uma grande confusão vindo da parte do Senhor Jeová sobre eles, porque pegarão cada um a sua mão, e se levantarão contra as mãos do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e eles ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, e prata, e vestes em grande abundância. E a mesma praga atingirá os cavalos, os mulos, os camelos e os jumentos e todos os animais que estiverem naqueles exércitos. E acontecerá que todos os que ainda restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, deverão subir de ano em ano para adorarem o Rei Jeová, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, então não virá sobre ela a chuva. E, se alguma das famílias dos egípcios não subir, nem vier, o Senhor Jeová lançará sobre eles pragas, e dessa mesma forma castigará ele também os povos das demais nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, se gravará sobre as campainhas dos cavalos: Santidade ao Senhor Jeová, e as panelas na casa do Senhor serão como as grandes bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem seus animais virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos, naquele dia. Dessa forma, no mesmo formato de alguns outros apocalipses, este apresenta o surgimento de dois anticristos. O primeiro é o que todos já estamos cansados de ouvir a respeito, pois ele virá liderando o exército de Gog e Magog, e será morto por Miguel junto com toda a sua multidão, de acordo com o que está profetizado tanto nos apocalipses apócrifos do Velho Testamento, como também na Bíblia. Já o segundo anticristo é diferente. Parece que ele será uma divindade que virá dos céus junto com seus anjos, como um Messias esperado pelo povo dos judeus, e também pelas testemunhas de Jeová,
que aguardam o reino de Jeová aqui na terra. O texto gnóstico, da Biblioteca de Nag Hammadi, intitulado O Conceito de Nosso Grande Poder, traz-nos mais esclarecimentos sobre o advento deste arconte, que reinará aqui na terra. Ele mandará seus seguidores matar os romanos e os gregos, e todos os que rejeitarem a circuncisão. Continuação do Apocalipse. Eis que o apóstolo escreveu um aviso para nós em sua epístola aos Tessalonicenses, que nenhuma palavra ou epístola enviada por nós, sobre esse assunto, amedronte você, até que se observe os sinais, pois a grande rebelião que ocorrerá entre a humanidade virá primeiro, e também o homem do pecado, e ele se exaltará sobre Deus, tornando-se Deus. E quando o amaldiçoado vier e exibir suas poderosas obras e maravilhas, as nações se reunirão e virão a ele como se fossem ver Deus. Grupos de nações se juntarão a ele, e cada pessoa renunciará à sua própria religião e suas próprias divindades, e todos falarão sobre ele aos seus companheiros, dizendo que devem reconhecer o Filho da Destruição como Deus. Então os povos cairão, um sobre o outro, matando-se com espadas. Os eleitos fugirão de sua presença para os picos das montanhas e colinas, e haverá muita calamidade na terra, diferente de qualquer outra que já tenha acontecido antes. O medo cairá sobre todas as pessoas e elas serão vencidas pelo terror. Os filhos renunciarão aos seus pais e seguirão ao maligno. Os sacerdotes abandonarão seus altares para servir como arautos e pregadores de sua palavra. As pessoas fogem para os cemitérios e se escondem entre os mortos, declarando a boa sorte do falecido que havia evitado essa calamidade, dizendo: bendito seja você por ter sido levado para a sepultura e, portanto, escapou das aflições. Mas quanto a nós, ai de nós, pois quando morrermos, os abutres servirão como escolta para nós. E se os dias daquele tempo não fossem abreviados, os eleitos nunca sobreviveriam às calamidades e aflições. Pois nosso Senhor nos revelou em seu Evangelho quando disse: esses dias serão abreviados por causa dos eleitos e dos santos. E quando ele assediar toda a criação, quando o Filho da Destruição a inclinar a sua vontade, Enoque e Elias serão enviados para que possam persuadir o maligno. Com uma pergunta gentil, os santos virão diante dele, a fim de expor o Filho da Destruição diante das assembleias que o rodeiam. Se você é realmente Deus, diga-nos o que pedimos. Onde é o lugar onde você escondeu os anciãos Elias e Enoque? O maligno responderá e dirá aos santos naquele momento: quando eu desejo, eles estão nas alturas. Ou, novamente, devo escolher, eles estão no mar, porque eu tenho autoridade sobre todas as habitações do universo, já que não há outro Deus além de mim e eu posso fazer qualquer coisa na terra e também nas alturas do céu. Eles responderão ao Filho da Destruição da seguinte maneira: se você é verdadeiramente Deus, chame os mortos para que eles ressuscitem, pois está escrito nos livros dos profetas e apóstolos que, quando o Messias se revelar, ele ressuscitará os mortos das sepulturas. Se você não pode nos mostrar esse sinal, então aquele que foi crucificado é maior que você, pois ele despertou e ressuscitou aqueles que estavam mortos, e foi exaltado em grande esplendor. Então o maligno ficará enfurecido com os santos naquele tempo. Ele puxará sua terrível espada e cortará o pescoço dos justos. Mas Gabriel se levantará e descerá com Miguel como comandantes militares. Eles ressuscitarão esses santos enquanto o maligno fica confuso com os seus servos. Eles abordarão e prenderão o maldito e o Senhor, o Filho do Todo-Poderoso, o expulsará das regiões do céu. Então ele destruirá o maldito e todas as suas forças. Os anjos de repente se aproximam e o lançam no abismo, e todos aqueles que acreditaram nele serão jogados nas chamas junto com ele. Então o Senhor, o Filho do Todo-Poderoso, virá do alto em esplendor e com uma companhia de seus anjos, e entre a terra e o céu uma carruagem do trono será fixada ali. Ele advertirá o mar e ele se secará, os peixes dentro dele perecerá. Ele dissolverá os céus e a terra, e haverá apenas trevas e trevas. Ele lançará fogo sobre a terra, e ela queimará por 40 dias, purificando-a da iniquidade, poluição e pecados. Um grande trono será adornado e o Filho do Todo-Poderoso estará sentado à direita. Assentos serão posicionados para os 12 apóstolos do Filho, e tronos serão decorados para os mártires e uma câmara real para os justos. Os vigias tocam as trombetas, e os mortos ressurgem saindo do corpo do pó.
Entidades de fogo de repente sairão e reunirão as almas de todos os descendentes de Adão. Eles colherão o trigo como em um armazém, e jogarão a palha no fogo. Os bons subirão para o reino, e os maus permanecerão na geena. Os justos voam até as alturas, e os pecadores queimam no fogo. Os mártires flutuam para o trono, mas os ímpios caem para a escuridão. E Cristo reinará para sempre. Ele será soberano sobre cada geração. A ele seja a glória, e sua misericórdia está sobre nós, por todo o tempo. Amém. Amém. Fim. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E procure sempre interagir com o canal para que o YouTube possa lhe encaminhar um alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou desse audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhem os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook. E se desejar uma interação maior, participe do grupo do canal no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima!